Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de agosto, quarta-feira, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Joana Francisca de Chantal. Que o Senhor nos ajude, a exemplo desta grande mulher, a dedicar a nossa vida em favor das famílias e daqueles que são mais necessitados. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho a história de vida de Santa Joana Francisca de Chantal. Joana, nascida na França, em 1572, casou-se aos 20 anos de idade com o barão de Chantal. Tiveram 4 filhos e juntos começaram a educar os filhos, principalmente com o exemplo. Joana era sempre humilde, carinhosa, caridosa para com o esposo, os filhos, os empregados. Amava e era muito amada. Ela veio a falecer no ano de 1641. Ficando viúva, praticou obras de caridade em favor dos pobres e doentes, sob a orientação de São Francisco de Sales, com quem fundou a Ordem da Visitação. Desta ordem, amados irmãos e irmãs, surge uma outra grande santa da Igreja, Santa Margarida Maria Alacoque, a mensageira do Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca justamente sobre esta realidade da correção fraterna. Como é difícil viver isto. Como é difícil muitas vezes termos consciência e prudência necessária para vivenciar segundo essas palavras que acabamos de ouvir. Corrigir o irmão a sós, de tal modo que possamos levá-lo à compreensão, muitas vezes, do erro, e assim conquistar a confiança. A palavra diz que muitas vezes isso não será fácil. Pode-se tentar uma vez, não vai dar certo, chamará testemunhas. Aqui São Mateus traz muito essa realidade do judaísmo, onde 2 testemunhas são necessárias, e aí ele traz um elemento novo que diz respeito à caminhada. Se nem este grupo de pessoas
essa pessoa for capaz de escutar, então leve ao conhecimento da igreja. Se não escutar a igreja, seja considerado como um pecador público. E aí traz a questão desta intimidade para com Deus, aonde tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra será desligado no céu. Sobretudo voltado para os sacerdotes, no que diz respeito às bênçãos, ao perdão, enfim. Por fim, traz ainda para nós esta realidade do comum acordo, da unidade, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eis que estarei aí no meio deles. E acredito, amados irmãos e irmãs, que hoje é providencial esta memória a cada um de nós. Estamos vivenciando a Semana da Família, a semana em que nossas famílias são convocadas a testemunhar o amor de Deus em suas realidades. E Santa Joana Francisca de Chantal, ela nos traz justamente uma mulher que amou até as últimas consequências do seu esposo, veio a ficar viúva, teve que aprender pela graça de Deus, a trabalhar internamente esta ocasião para perdoar aqueles que ocasionaram a morte de seu esposo. Não desistiu da família, educou os filhos com muito amor e depois, no fim da sua vida ainda, poderíamos assim dizer, depois de ter educado os filhos e esses constituído as suas vidas, cada um trilhado o seu caminho, então ela conhece São Francisco de Sales, aonde ela se doa, aonde ela consagra a sua vida inteiramente a Deus. E hoje, então, nós no 4º dia recorremos a esse tema, família e educação. Hoje, nós pedimos neste mês vocacional, nesta vivência da hora da família, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar a refletir a importância dos pais na educação dos filhos, em prol de um mundo mais justo. Que o Senhor ajude a cada pai e a cada mãe a viver este ofício, a viver este ministério dentro de seu lar. Por isso, amados irmãos e irmãs, que o nosso coração se abra a esta pergunta: aonde estão os filhos? A família não pode renunciar o seu lugar de apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de reinventar os seus métodos e encontrar novos recursos. Precisa considerar o que a realidade quer expor a seus filhos. Para isso, não deve deixar de se interrogar sobre quem se ocupa de lhes oferecer diversão e entendimento, quem entra nas suas casas através dos computadores. Sempre faz falta vigilância, o abandono nunca é sadio. Os pais devem orientar e alertar as crianças e os adolescentes para saberem enfrentar situações onde possa haver risco, por exemplo, de agressão, abuso ou consumo de drogas. A obsessão, porém, não é educação e não é possível ter controle de todas as situações onde um filho poderá chegar a encontrar-se. Se os pais estão obcecados para saber onde está seu filho e controlar todos os seus movimentos, procurará apenas dominar o seu espaço. Desta forma, não o educará, não o reforçará, não o preparará para enfrentar os desafios. O que interessa, acima de tudo, é gerar os filhos com muito amor, processos de amadurecimento, de sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo de autêntica autonomia. Só assim
este terá em si mesmo os elementos de que precisa para saber defender-se, agir com inteligência e cautela em circunstâncias difíceis. Assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem está neste momento, mas onde se encontra seu sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista de suas convicções, dos seus objetivos, dos seus desejos. São pertinentes as perguntas aos pais, dos seus desejos, do seu projeto de vida. Por isso, são pertinentes as perguntas aos pais. Procuramos compreender onde os filhos verdadeiramente estão no seu caminho? Sabemos onde está realmente a sua alma? E, sobretudo, queremos sabê-lo? A família que educa em casa é capaz de educar também a sociedade, pois os gestos falam por si só, muito mais que as palavras. Compromisso. Defender uma educação centrada na pessoa não significa defender uma educação centrada no indivíduo. Pelo contrário, se a noção da pessoa une identidade e comunicação, este modelo educativo não pode prescindir da formação para a coletividade. Logo, somente uma educação que conduz à formação de vínculos comunitários, baseados mais na responsabilidade do que no dever para cumprir para a autêntica transformação da sociedade. Por isso, o Pacto Educativo Global nos encoraja a educar para o compromisso comunitário em diversas esferas, no diálogo com a diferença, na superação da economia do lucro e dos interesses, no olhar para a casa comum e para todas as formas de vida e na valorização do que é simples e belo. Esse é o chamado que o Pacto Educativo Global nos faz, mas, ao mesmo tempo, coloca-nos o desafio de repensarmos a nossa formação, a nossa forma de educar e de nos relacionar com os jovens. Estamos dispostos a assumir esse desafio em prol de uma sociedade mais justa? Estamos cientes que a educação também é uma forma de transmissão de amor? Seria oportuno a assumirmos juntos as escolas de nossos filhos, para que sejam comprometidas com uma educação para a coletividade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.